Vida e Saúde. Está no ar um momento de você cuidar um pouquinho mais da sua saúde. É isso aí, agora está começando Vida e Saúde, esse programa que tem muitas dicas importantes para você. A gente está aqui na Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar maravilhoso. Hoje a gente está aqui bem fechadinho porque choveu muito por aqui. Mas não importa, né, Wagner? Porque a gente está aqui para passar para você umas mensagens muito bacanas e muitas dicas bacanas sobre saúde. Vamos começar falando rapidinho sobre o que vai ter na culinária. A gente já está aqui com a Daiane, que está com a água fervendo. E o que você vai fazer pra gente hoje, Daiane? Isso, hoje eu vou ensinar para vocês 3 tipos de leite. Leite de castanha do Pará, a de caju e amêndoa. Amêndoa, tô vendo a aveia e também. Quem mais que você vai ensinar pra gente? Então, daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês uma bolachinha rica em fibras. Para acompanhar esse leitinho. Para acompanhar aí. O leitinho, exatamente. Sabe que essa receita de leite aliás, está voltando ao programa porque são muitos pedidos, várias pessoas tentando substituir o leite de vaca, o comum. E como fazer essa substituição? Bom, e deu para perceber que essas receitas são bem fáceis porque nós vamos fazer bastante receitas hoje. Então fique ligado, pegue aí já o seu caderninho para anotar. E antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para muitas pessoas que têm falado com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, mandado e-mails pra gente. Eu quero começar aqui mandando um beijo para Sara Rodrigues, que está no @sarabest14, e para Patrícia Martins, que está no @patiadventista. Um beijão para vocês e obrigada pela companhia aqui no programa. São vários os abraços que a gente tem que mandar. Eu tenho que mandar um abraço aqui também para Edilaine e o André, para o Robson Braga e para o Gessé. Todo mundo conversa sempre com a gente aqui pelo Twitter. Continue conversando com a gente pelo Twitter, tá passando aqui na tela. Acesse o nosso Twitter, deixe lá os seus comentários. Mas, Teru, tem mais coisa além da culinária no programa de hoje, né? Tem sim, hoje nós vamos ter... Você vai falar? Pode falar. Posso falar? Daqui a pouco a gente conversar com a Sandra. Mas olha, a Kelly hoje vai falar... A gente sempre fala pra você fazer exercício, mas tem um pessoal que faz exercício e, além disso, exagera muito no exercício. Sempre tem, né? Até as coisas que são boas a gente tem que usar com moderação. Tudo tem a moderação. Então a gente vai falar hoje sobre o excesso de treinamento, o conhecido overtraining. Então daqui a pouco a Kelly vai falar com a gente sobre isso. Tem no plantão hoje especial também, né, Teru? No plantão com o Dr. Marcelo Baroni, ele é um dentista, ele vai falar um pouquinho sobre como formar, como se preparar para a dentição a criança, como é que a mãe pode se preparar para ter uma boa dentição do seu filho. Principalmente com dicas de alimentação. Muito bacana. E por falar em alimentação dos filhos, a Alessandra vai ensinar pra gente uma coisa também sobre isso, né? Ela vai falar sobre leites e sobre as fórmulas. Olha, nós temos recebido muitos e-mails, talvez essa seja a sua dúvida, sobre que tipo de leite dá para o seu filhinho que está saindo do aleitamento materno ou, de repente, não aceitou. Que tipo de alimento você deve oferecer para o seu filho ou sua filhinha? Fique ligado, Vida e Saúde está apenas começando. A Alessandra vai falar, especialmente para você que é mãe, tem um filho entre 0 e 6 meses. Que período é esse que deve se alimentar a criança de 0 a 6 meses, daqui a pouquinho no nosso quadro Nutrição. Agora vamos chamar a dona Sandra. Onde é que você está hoje? Sandra vai falar um pouquinho sobre a construção da autoestima. Também é um assunto muito comum, um assunto bastante assim em pauta hoje em dia. Eu tenho autoestima baixa, fulano de tal não consegue lidar porque tem autoestima baixa. Sandra, como é que a gente faz para construir uma autoimagem saudável? Oi, Teru, oi, Wagner, um beijão para vocês. Eu tô aqui para responder uma pergunta muito interessante das pessoas que estão nos enviando, tá? Mas antes eu quero mandar um beijo, um abraço enorme para o pessoal da Igreja Central de Ribeirão Preto. Vocês são muito queridos, pessoas muito especiais, certo? Mas a pergunta, né? O nosso telespectador de hoje, ele faz a seguinte pergunta: como a sociedade, a família ou a própria igreja, todas as pessoas podem contribuir para que a criança desenvolva uma autoestima positiva? Muito bom para estarmos preocupados com isso. Este é um aspecto de extrema importância para nossa preocupação, sim. Parabéns pela sua pergunta, ok? Vamos falar então sobre isso. Veja, sabe o que acontece? O que muitas pessoas não sabem é que a criança, quando começa a ser gerada, ocorre o seguinte: por volta do 6º mês de gravidez, os órgãos dos sentidos já estão prontos e o sistema nervoso central e periférico também.
Então essa criança já começa a participar do meio em que ela está. Ela ouve a voz das pessoas que estão por perto, ela toma 1 xícara de líquido amniótico por dia, daí ela faz xixi, o organismo da mãe absorve esse material e produz novamente. Então essa criança já está inserida no meio, tá? No meio social até, vamos pensar assim. Então, se o pai fala com a criança ainda na barriga da mãe e essa criança agora começa a ouvir o pai falando, é claro que ela não vai entender o signo das palavras, né, o significado das palavras, mas a criança vai entender a emoção em cada palavra, a emoção presente e também o timbre da voz, a entonação dessa voz. Quando o bebê nasce e o pai está acostumado a falar com ela durante a gravidez e agora o pai fala após o nascimento, isso traz muita paz, muita alegria, muita tranquilidade para essa criança. Se a mãe é uma mãe muito agitada, uma mãe nervosa, que fala palavras agressivas, com um tom agressivo, o bebê também percebe. A criança percebe as emoções de uma forma muito intensa, mais do que nós possamos imaginar. Então, para que a gente possa ter essa criança com autoestima positiva, já precisamos cuidar no período da gravidez. Conversar com essa criança, mostrar que essa criança está sendo bem-vinda, certo? Depois, após o nascimento, alguns cuidados. Uma coisa é você pegar o bebê e simplesmente dar um banho nele, né? Você vai dar banho, passa sabonete, enxágua. Outra coisa é você colocar na banheira, você olhar nos olhos e pelo olhar você mostrar o quanto ama. E não é simplesmente dar um banho, mas fazer carinho na pele, fazer com que ele sinta todo o corpinho dele neste teu carinho enquanto dá o banho. Secar com amor, colocar a roupinha, olhar nos olhos, abraçar com carinho. Às vezes eu observo mãe, mesmo dando mamar para a criança, coloca no peito e está aqui conversando, ignorando e chacoalhando, como se ela tivesse com um saco de batata no colo. Certo? Mas a criança precisa de ser amada. Ela está aqui, a mãe olha nos olhos, a mãe fala o quanto ela é bem-vinda. Existe um autor, Winnicott, ele escreveu por volta aí de 1930 alguma coisa muito importante. Nestes primeiros momentos de vida, é como se essa criança sendo bem-vinda nesse olhar, como se tivesse escrito algo na testa da criança. O bebê é lindo porque ele é bem-vindo. Ou o bebê é feio porque sequer os pais olham nos olhos do bebê. Nós vamos pensar que simplesmente por ser uma criança, não precisa que a gente fique sorrindo, que fale o quanto ama, que olhe nos olhos. Pensa que a criança não entende isso, mas a criança entende e muito bem. Ok? E agora esta criança começa a crescer. O limite é de extrema importância para que essa criança também tenha uma autoestima positiva. Uma criança que é largada, que pode tudo, ela não sente que é protegida, que é amada, certo? E tem uma outra coisa também. A criança que é muito protegida, ela acaba desenvolvendo uma ideia de impotência, de que ela não consegue fazer nada, que todos têm que fazer tudo por ela, que ela não consegue produzir nada. Então, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande. Precisamos confiar na criança, permitir que ele faça aquilo que é possível ser feito, ok? E é necessário também colocar os limites. Limite é vamos dizer assim, é quando você demonstra o amor. Eu te amo e se você fizer isto, você vai se machucar e eu não quero que você machuque, certo? Ser pai e mãe não é fácil. Não é fácil mesmo, porque são muitos aspectos que nós precisamos nos preocupar, certo? Mas nós podemos ficar tranquilos, oferecendo esse amor, esse cuidado. E veja, às vezes nós temos os nossos filhos no início do casamento, no início
né, por volta aí dos 20 e poucos anos, ainda precisamos construir a vida financeira e pensamos que às vezes temos que oferecer coisas, objetos, presentes para essa criança e não necessariamente. Para essa autoestima positiva, o ideal é que tenha essa presença, estes momentos especiais. E se o seu filho já é um adolescente, eu vou lhe dar uma dica. A cada 15 dias, saia só você com ele, com mais ninguém. E não converse sobre os assuntos que te interessam. Converse sobre os assuntos que interessam a ele, certo? Vá tomar um sorvete, dar uma volta, para mostrar o quanto ele é importante para você, ok? E você retorna para casa e o vínculo vai se tornando cada vez maior. A criança bem assistida terá uma autoestima positiva. Esse é o meu recado para hoje. Tá ok, Teru? Tá bom? Ok, beijo, Wagner. Obrigado, Sandra. Esse é o quadro Sua Vida e você pode participar desse quadro mandando as suas dúvidas, a sua sugestão. De repente você gostou sobre esse assunto de autoestima, a sociedade contribuindo ou não para a construção da nossa autoestima? Então mande seu e-mail, converse com a Sandra pelo Twitter, entra no nosso blog. A gente quer falar, a Sandra quer falar no quadro Sua Vida sobre o que você gostaria que a gente conversasse aqui no programa. Agora é o seguinte, momento da culinária já está pronta, a Teru já está ali com a Daiane que está aqui com a gente. Com pressa no fogão. Tudo com leite pronto aí já, Teru? Não, vem pra cá que você vai ver como é que se prepara isso aqui. Daiane, a água já tá fervendo. Isso. Só fala rapidamente qual leite que você vai fazer primeiro. Tá, eu vou começar com amêndoa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ferver a água, tá? Então, para uma xícara de amêndoa, eu vou precisar de 750 ml de água, tá? Então, eu vou ferver essa água. Aí eu vou colocar 2 colheres de aveia. Então, para que vai servir essa aveia aqui na minha água? Para ela engrossar, para ficar aquele leite ralo, sabe? Aquela coisa aguada, assim. Dá uma encorpada. Isso, exatamente. Então, eu vou a água já está fervendo, já tá ela colocou fervendo. certinho 750 ml de água. E 2 colheres de aveia, Ok. tá? Aí eu posso colocar, então isso vai de preferência, tá? Da pessoa. Eu posso estar colocando aqui a erva doce, tá? A erva doce para dar um gostinho E eu não gosto de erva doce. Posso colocar cravo? Pode pôr, ou não coloca nada, tá? E Canela também, né? pode estar colocando. E uma pitadinha de sal, tá? Que é importante. Eu gosto. O leite de amêndoas, para ser bem sincero, acho que é um dos meus favoritos. É muito gostoso. Agora, eu nunca tinha visto esse segredo que ela tá falando, que ela coloca um pouquinho de aveia, né, Dai? Isso. Pro leite da castanha. Pra dar uma consistência. Isso, com aquela porque às vezes coisa- realmente esse leite, a gente chama de leite, mas né? É um extrato, é um extrato. na verdade. A Alessandra sempre fala pra gente, o extrato. Mas ele fica um pouco aguado às vezes. então. E aí acho que vai ser um a pulo do gato isso, mesmo. Essa é a função da aveia, tá? Então, aqui no liquidificador, eu vou colocar, então, a amêndoa, tá? Você deixa de molho, ela tá não crua. precisa. Ah, Como ela a tá água já natural. tá quente, tá? Então, ela já vai... Uma outra sugestão seria baunilha, né? Colocar umas gotinhas essência de baunilha. essência de baunilha. Pode sim, tá? Então, eu vou colocar aqui minha água. Nada Deixa de- pouquinho assim mesmo, Dai? Pouquinho tempo no fogo mesmo? Até ferver. Até ferver. Isso. Ah, tá? nem Então... virou um mingau de aveia, né? Isso, deixa eu colocar aqui. Então, ferveu a água, eu vou bater, tá? Até triturar toda a amêndoa. Peraí, que antes, hoje a gente vai chamar uma música aqui especial que o Vanderlei pediu. É Os Meus Lábios Te Louvam, de Daniel Lidke, enquanto o liquidificador vai rodar aqui. Você deixa quanto tempo, né? Olha, Bom,
Bom, esse liquidificador aí é bem potente, Bem potente. né? Bem em casa, potente. se você não tem um bem potente, é melhor usar um... Agora, eu deixa queria, mais tempo, eu queria né? mostrar direitinho aqui, Teru e Dai, o ponto, né, de quanto que a gente bate, porque essa castanha é bem dura, né? Você nem deixou de molho. Eu acho que é bom mostrar também pelo copo do liquidificador, que olha, que não ficou a casquinha da castanha, olha, ficou bem trituradinha. Bem triturada. Então é pra esse triturar liquidificador é bem bastante. forte, então, né, o pessoal que não tem um liquidificador dessa Bate um Potente. pouco mais. bate um pouco mais, tá? Isso, água quente ajuda muito. Então, o que eu vou precisar? De uma peneira, tá? Aham. Então, quanto mais fininha for a peneira, melhor. E eu vou agora aqui com a minha, o Quem meu não leite. tem um liquidificador potente quanto o nosso aqui, pode deixar um pouquinho mais de molho? Ou não? Ou De- deixa ou de deixar de molho, molho. ou bate mais tempo, Tá. tá? Mas não vai perder o sabor deixando de Não. molho. Interessante que a água ferve, mas a gente não fica lá fervendo, cozinhando a castanha, né, Dai? É. Assim, deixar de molho, igual o Wagner falou, ele vai sair a casquinha da amêndoa. Aham. Então o leite vai ficar um pouquinho mais claro. Fica um leite entendi. mais claro, tá? Nossa, Igual mas essa ele fica casquinha bastante aqui. consistente, né? Fica, Olha, a ele gente vai fica mostrar bem- depois pra vocês aí em casa a Que textura. delícia, hein? Pode colocar. E o cheiro bom, gente. Um cheiro bastante E com essa gostoso. sobra aqui, ó, esse resíduo da amêndoa, eu posso estar fazendo uma bolachinha, tá? Que, quem sabe, num outro programa eu posso estar ensinando pra vocês. Tem que ensinar, a gente não pode perder nada. Aliás, castanha é um produto bastante caro. Muita gente reclama, tem que fazer castanha, não acha em qualquer lugar, tal. Então a gente tem que aproveitar tudo da castanha, não deixar perder nada para valer o investimento, né? Isso. Tá, então. Cantorinha já tá tirar aqui, tudo. olha, aguardo querendo a bolachinha dessa vez já, Dai. A Teru, ela adivinha os meus pensamentos. É impressionante. Eu sei, eu tô vendo, eu conheço já a convivência, Cantorinha. Olha, então, agora que eu vou colocar o mel. Tá? Então eu vou bater, agora que eu vou colocar. Então bate de novo. Não, só mistura. Mas eu quero experimentar sem o mel para saber se daria para tomar sem mel. Tem crianças que não podem tomar mel, né? Não, e Assim, os antes diabéticos de- também, né? É, e pode estar colocando adoçante, outra O cheiro coisa. tá bom. Cheiro, Cantorinha. Tá cheiroso. Mas agora eu vou deixar você Ó, tá provar. todo mundo rindo de mim agora, Teru. Olha o que você faz comigo. Não, Vai. agora eu quero pegar pra experimentar. Tá quente, eu tava com medo de te queimar. Você acha que É dá bem pra gostoso. tomar sem Não, mel? eu acho que não dá pra tomar sem mel, mas então- dá pra colocar um adoçante. Não, mas uma Colocar um pessoa que tem pouquinho de mel. restrições, você não acha Dá que pra daria colocar um pra... adoçante. Tá bom. Tá, então mel é a gosto, tá? Da pessoa aí de casa. Normalmente o leite, a gente tá tentando fazer uma imitação de leite, uma substituição de leite, e é um leite que não é super Ô, doce, diretora, né? Ele como é? A doce, gente sim. por isso que experimenta tem a leite pitadinha por de leite sal. ou a gente experimenta tudo no final? Ai, eu quero provar Então a agora. gente vai experimentar, porque a gente vai chamar o intervalo daqui a pouco. Enquanto a gente vai servindo, eu só quero dizer que daqui a pouco a Kelly vai falar sobre treinamento excessivo, overtraining. A gente vai voltar a ensinar mais tipos de leites aqui na culinária e a gente tem o No Plantão especialíssimo, falando principalmente para as mães, como alimentar bem os filhos para que possa acontecer um crescimento saudável dos Da dentes. dentição, exatamente. Então Bom, agora eu vou experimentar primeiro que o Wagner, que ele já experimentou sem mel. Olha, uma textura bem mais assim, encorpada do que o leite normal. Dá pra tomar com cevada esse leite? Dá pra usar normal? Pode, normal. Tá mostrando, Batata? Olha, é um leite bem grosso, bastante grosso, espesso. Mas tá um cheiro ótimo, gente. E aí, Wagner? olha, eu acho o seguinte, que ficou maravilhoso. Agora é o seguinte, quem gosta do leite um pouquinho mais ralo, É, coloca um pouco mais de água. Gostei muito, muito, ou, muito. ou de repente não coloca aveia, não sei. Sim. É, acho mais fácil colocar um pouquinho mais de água. Um pouco menos de aveia, um pouquinho mais de água. Mas assim tá uma delícia, tá quase um mingauzinho. É, tá quase. E acho que quanto mais fina a peneira, melhor, porque daí Pra você não não ficar sente resíduo. os grãozinhos de castanha. Bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais vida e saúde para você. A gente volta já. Foi rapidinho o intervalo, né? A gente já tá de volta. Se você não pegou o primeiro bloco, já perdeu uma receita ótima de leite de castanha. Daqui a pouquinho tem mais. De leite de amêndoa, na verdade, a gente fez, né, Wagner? Isso. E a gente vai falar também daqui a pouquinho aqui sobre uma dúvida que tem sido de muitas mães. Qual deve ser a alimentação
da criança do 0 aos 6 meses. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a nutricionista Alessandra, que vai estar falando sobre esse assunto que é bastante importante para todos nós. Resultado de muitos e-mails que chegam até o programa. Olha, a gente vai falar agora sobre um assunto que é exercício físico. A gente fala muito sobre exercício físico aqui nesse programa. Só que tem gente que pegou... estimular, né, a gente tenta estimular, só que tem gente que se estimulou tanto que está fazendo exercício demais. O conhecido overtraining. Kelly Souza, o que você tem para dizer para a gente sobre esse assunto? Oi Wagner, oi Teru. Hoje a gente está aqui na Jumper, como sempre, e a gente vai falar sobre um assunto que é o overtraining. É um assunto que é bem discutido nas academias e pelos profissionais de educação física e fisiculturistas. O que é o overtraining? O overtraining é uma situação de um atleta ou de um não atleta quando ele faz exercícios exageradamente, e esse exageradamente pode ser exagerado o número de vezes por semana e pode ser exageradamente com relação ao peso ou à intensidade do exercício que ele está fazendo. Junto com uma dieta que não é muito legal, que não está muito certa. Então ele faz uma dieta muito pobre em, de repente, vitaminas e tudo que o nosso corpo necessita, e junto faz uma atividade física exageradamente sem você priorizar, sem um descanso, sem uma maneira correta. Aí o que acontece com esse overtraining? Então você começa a ter sintomas de cansaço, irritabilidade, você começa a perder massa muscular. Então quando você tem uma combinação de exercício e alimentação e de repente você já trabalha, daí não dorme direito e você tem uma intensidade no exercício que é mais pesada do que você pode fazer, aí a gente tem um overtraining. Daí você começa a perder muita vitamina, você não consegue dormir, você fica irritado, você fica cansado, você tem perda muscular. Então, o que acontece quando a gente tem um overtraining? A gente tem que começar tudo de novo. Então a gente tem que ver o que você quer para você, qual é o objetivo que você quer fazendo exercício, ter o seu descanso. A gente sabe que o corpo ele precisa descansar para fazer o exercício, principalmente para quem quer ganhar massa muscular, precisa ter um descanso. Então você vem, monta o seu treino e monta uma dieta adequada. Não é porque você de repente quer perder peso, precisa emagrecer, que você tem que fazer uma dieta maluca. A gente já falou isso várias vezes no programa. Uma dieta que não tem só suco, só aquelas coisas que a gente já comentou. Você precisa ter uma dieta balanceada em cima de tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então precisa comer carboidrato, precisa comer proteína, precisa comer o óleo natural que a gente precisa, o açúcar natural que a gente precisa, junto com um treino adequado. Então você vai ter que descansar. Tem gente que fala assim, não, mas eu não quero descansar, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. O corpo precisa de descanso. É no descanso que as fibras musculares elas aumentam e elas captam outras fibras musculares para o seu músculo, principalmente quem quer ganho de massa. Então, quer definição muscular e tudo. Então você precisa ter um descanso nos treinos, e às vezes tem gente que está puxando um certo número de peso, está na corrida durante um tempo, ou uma intensidade na bicicleta ou na esteira, não, mas está muito devagar, eu quero aumentar. O seu professor, a pessoa que te acompanha, que você precisa de um acompanhamento de um profissional, é que vai dizer a hora que você pode aumentar ou não. Tem a hora certa de você aumentar os exercícios. Então não faça por conta, não vá aumentando o peso, aumentando a intensidade do seu exercício porque você acha que de repente está na hora. Às vezes precisa esperar um pouco, às vezes o seu professor combinou outro exercício, às vezes o seu professor combinou uma outra atividade. Então procure sempre um profissional. Procure sempre o acompanhamento, coma direitinho, não faça essas loucuras de comer, não vou comer isso, não vou comer aquilo. O corpo precisa, ele tem necessidade de todos os nutrientes do nosso corpo. E o overtraining é o seguinte, começou a sentir muito cansaço, você viu que você está perdendo massa muscular, está irritado, está com insônia, de repente está passando mal durante o dia, com muitas dores de cabeça, e você treina e começou treinando, normalmente o overtraining acontece quando você, mais para quem está começando, mas se está sentindo isso, então preste atenção no seu treino, preste atenção na sua alimentação, ok? A gente já falou, tá com dúvida, escreve, liga, manda essa dica. Teru Wagner com vocês. Tchau!
Maravilha, Kelly, quero agradecer, aproveitar para agradecer a Jumper, que essa academia tão legal que você viu aí a Kelly trabalhando e mostrando todas essas coisas legais. É a nossa parceira no Informa, que aliás, dia 10 de dezembro, você não pode perder, nós vamos ter um ao vivo mostrando tudo sobre esse quadro tão legal que aconteceu aí. Bom, você não pode perder, dia 10 de dezembro, Juninho e a Samela vão estar aqui com a gente e você tem que acompanhar tudo o que aconteceu. Bom, mas agora o Wagner já está aqui com o Dr. Marcelo e ele vai falar um pouquinho pra gente. Nós vamos conversar um pouco sobre a dentição infantil, como manter saudável e enfim. Esse é um assunto bastante interessante. Já viram que hoje o assunto está girando em torno de crianças, se você tem filhos, conhece alguém, leite, alimentação e agora sobre a dentição infantil, como manter saudável aí nesse processo de iniciação aí de manutenção, higiene, enfim. Dr. Marcelo Wagner é com vocês. Obrigado, Teru. Acho que não sobrou nada para eu falar, só dizer que a gente está aqui com o Dr. Marcelo Baroni, que é cirurgião dentista e também trabalha na área de ortodontia infantil. Odontopediatria. Odontopediatria. Doutor, então vamos falar sobre essas coisas importantes que a Teru colocou, né? A alimentação que a criança tem nos primeiros momentos de vida e como isso vai ter um resultado expressivo na hora da presença dessa dentição. Exatamente. O correto seria nos 6 primeiros meses, né, a alimentação ser exclusivamente com leite materno. Tá certo? O leite materno tem tudo que a criança precisa para se desenvolver, para desenvolver dentes, ossos, enfim, tudo que ela necessita energeticamente, proteínas, tudo. A gente sempre ouve falar que é muito completo, né? Mas e o que a mãe ingere? O senhor acha que... Eu acho que também tem muitas opiniões, mas o senhor acha que tem interferência no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da dentição da criança? Sim, sim. A ingestão de alimentos da mãe é o que é passado para o bebê na vida intrauterina. Ah, então. Na vida intrauterina, através da placenta, ao transporte dos minerais, de toda a nutrição que a criança vai receber. E quais são os cuidados que a mãe precisa ter para que os dentes da criança nasçam saudáveis? Isso após o nascimento da criança, né? Bom, alimentando-se exclusivamente de leite materno, a criança não vai ter grandes problemas no desenvolvimento dos dentes, com o esmalte dos dentes. É importante a mãe limpar esses dentes, que na verdade ainda não terão dentes, né? A partir dos 6 meses, mais ou menos, que nascem os dentes. Mas tecidos moles já devem ser higienizados com uma gazezinha enrolada no dedo ou uma fralda, para que não haja um aumento de complexidade da placa bacteriana. Bom, vamos falar um pouquinho de placa bacteriana. A gente sabe que criança pequenininha sempre está com a mão na boca e a fase oral o tempo inteiro, quando está saindo os dentinhos. A criança já nasce com essa bactéria na boca? Como é que funciona? Não nasce. A placa bacteriana, ela se desenvolve com o passar do tempo, justamente com esse contato com o meio externo, né? Só que uma coisa legal de se falar é que os pais não sabem, né? Mas eles podem tornar mais complexa essa placa bacteriana. Eles podem introduzir micro-organismos que não são comuns da criança no início da vida. Isso não nasce com a criança? Não nasce, exato. É de contato de bactérias que seriam dos adultos que acaba passando para as crianças. Porque a cárie, por exemplo, é uma doença infecto-contagiosa. A gente adquire essa doença através de um micro-organismo, que no caso é uma bactéria, e essa criança não necessariamente desenvolve essa placa bacteriana específica para a formação de cárie, por exemplo, no começo da vida. Isso pode ser inoculado na criança. Agora, como isso acontece? Como acontece isso que os pais podem passar para os filhos? Exato. Às vezes, num gesto de afeto, de carinho, o pai pega o filho, dá um beijo na boca, acaba passando a bactéria que está presente na boca do pai para a boca do filho. A criança, um dia, fatalmente iria ter contato com essa bactéria, mas o pai, nesse caso, estaria antecipando esse ocorrido, fazendo com que, quando nascesse o primeiro dente, esse dente já estaria exposto a esse micro-organismo. Aquela história de soprar a comida da criança também não dá certo. Às vezes o pai e a mãe têm a dentição super saudável, escova os dentes super bem, vai ver a babá que assopra
a sopinha papinha, lá aham. acaba lançando gotículas de saliva e infectando a criança. Agora, doutora, você falou uma coisa interessante. Você falou que mais cedo ou mais tarde ela vai ter contato com essa bactéria que pode causar a cárie. Sim. Então, tanto faz se agora ou depois. Qual é a diferença? Não, é que assim, inicialmente, o dente pré-erupcionado, ele ainda tem um esmalte imaturo. É um esmalte menos mineralizado. Ou seja, esse dente é aquele que está na gengiva, mas ele não saiu ainda para fora. A gente não consegue ver, é isso? Não, mas mesmo Não. os que saíram. O que acabou de nascer. Geralmente são os incisivos inferiores que nascem primeiro. Ah, tá. O dente acabou de erupcionar, ele rompeu a gengiva e está erupcionando. O esmalte, ele não tem uma resistência como ele vai ter depois de algum tempo, em contato com o quê? Com os minerais que estão sendo absorvidos do leite da mãe, com o fortalecimento mais para frente, com o flúor, que vem na nossa água de abastecimento, que vem através da pasta de dente, isso numa fase mais avançada. Então, é por isso que a criança deve entrar em contato o mais tardiamente possível com esse micro-organismo, quando o esmalte já vai estar mais maduro, mais forte, mais resistente aos ácidos. O senhor comentou com a gente que a cárie é uma doença infecto-contagiosa, Sim. mas o que mais a gente pode saber sobre a cárie? O que é necessário para que ela se forme? Sim, é uma coisa muito interessante de saber, porque às vezes a gente acha que só de ingerir açúcar em excesso a pessoa já tem a cárie, acho que é o açúcar que causa a cárie. Na verdade não é um conjunto de 3 fatores que precisam ocorrer simultaneamente. Um deles, sim, é a presença da placa bacteriana, ou seja, a pessoa que tem uma baixa higiene bucal, uma higiene bucal precária, tem que ter a presença, tem que ter uma dieta cariogênica. O que é uma dieta cariogênica? Uma dieta rica em carboidratos de baixo peso molecular, que são mais facilmente fermentados pelas bactérias que estão presentes na placa bacteriana. E o próprio açúcar também, né? Isso, então exato, seria o açúcar, que é a sacarose, que é o açúcar que a gente compra no supermercado, e tem o açúcar que já é presente nas frutas, por exemplo, a frutose e a lactose que é presente no leite. Eles são menos metabolizáveis do que a sacarose. Então, a mais pra relevante... Bactéria, né? Metabolizável para a bactéria. Exato. Então, a sacarose, que é o açúcar comum, é o mais prejudicial, é o que a gente mais tem acesso no mercado, é o que mais está escondido em alguns alimentos, e a gente acaba tendo o segundo fator dessa tríade. O terceiro seria a fragilidade da pessoa, do hospedeiro. A pessoa que tem a placa bacteriana, o dente dela às vezes é mais fraco, devido, por exemplo, à baixa ingestão de cálcio, fosfato na formação dos dentes. E outra coisa é o baixo fluxo salivar. A saliva ela tem propriedades de lavar a boca mesmo. Ela tem uma proteína que se chama mucina, que é o que confere a viscosidade na saliva, ajuda a englobar as bactérias para que a gente degluta e a bactéria não fique na boca, ela lava mesmo. Tá? Então a pessoa que tem o baixo fluxo salivar e um dente com o esmalte mais frágil, associada a esses 2 fatores, dieta e presença de placa bacteriana, ocorrendo essas 3 coisas simultaneamente, a gente tem a cárie. Então isso é importante saber, por quê? Porque se a gente quebrar um deles, a gente não tem cárie. Tá? Assim, no fluxo salivar e na composição do esmalte a gente não tem muito o que fazer, porque é uma coisa meio que genética, né? Agora, a placa bacteriana, a gente fazendo uma higienização adequada, a gente removendo a placa bacteriana, através de boas orientações em dentistas, tudo, a gente já quebrou a tríade, já não vai mais ter a cárie. Agora, se a gente conseguir associar isso a uma dieta mais saudável, seria melhor ainda. Agora, deixa eu voltar num ponto lá do começo da nossa conversa. O senhor estava explicando que lá naqueles primeiros anos de vida a gente tem que colocar uma gaze no dedo e fazer a higienização da boca do bebezinho. Antes de ter dentinho. Antes de ter dente ainda. O que é que tem que ter nessa gaze? Que pasta que a gente usa? Ah, sim, não. Tem que ter pasta? Não. Enquanto só tem tecidos moles na cavidade bucal, não há necessidade de colocar nada. É mais assim a fricção mecânica mesmo que vai a gaze umedecida com água. Na própria saliva. E não muito forte, né? Pode umedecer um pouquinho com água, exato. Movimentos circulares, suaves, estimula a circulação também, tá? E agora sim, a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, o segundo, que já tem ponto de contato entre eles, a gaze já não é... Limpa, né? Exato, não vai limpar tão legal. Então a gente já começa a pensar em usar
A escova sem pasta, eu já vou explicar por que sem pasta. Ou então com uma pasta especial. A criança até uma certa idade, ela não tem a capacidade de cuspir a pasta após a escovação. E a maioria das pastas no mercado contém flúor. O flúor ingerido em excesso, ele pode provocar lá na frente, isso nos dentes que estão sendo formados naquele momento, uma doença que se chama fluorose, que ela acarreta manchamentos nos dentes, manchas brancas opacas. E nos casos leves, nos casos mais severos, pode até haver descamação do esmalte, destacamento do esmalte e manchamento dos dentes. O efeito é só estético, é só mancha ou enfraquece os dentes? Não, além do manchamento, desse manchamento opaco, fica um branco meio giz, a região ela fica menos mineralizada. Então, com isso, mais susceptível à cárie. Então, temos que tratar de alguma forma. O dentista ele faz uma microabrasão da área ou uma restauração, se for muito profunda a mancha. Mas o problema é de hipomineralização mesmo. E tudo isso acontece porque a criança ingeriu flúor na hora que não era para ingerir, né? Exatamente. Ingere em excesso da pasta de dente. Então a criança começa a escovar o dente com pasta antes da hora. Por isso existem as pastas sem flúor, que são indicadas para as crianças que têm menos idade, que ainda não têm a capacidade de cuspir. Essa, se for ingerida, não tem algum efeito colateral. Tá joia. Doutor, muito obrigado. Imagina, tem tanta coisa para conversar ainda, mas a gente vai ter que chamar para uma próxima oportunidade. Porque a gente poderia ficar vários momentos aqui. Com certeza. A gente conversou então aqui com o Dr. Marcelo Baroni. Os contatos do Dr. Marcelo estão no nosso blog, você pode entrar lá, pegar todos os contatos dele e com certeza o Dr. Marcelo volta em outras oportunidades para falar com a gente aqui. Um prazer. Obrigada, viu, doutor? Daqui a pouquinho tem a culinária, a Dai já está pronta ali para ensinar pra gente vários outros tipos de leite e ela prometeu mais um biscoitinho. A gente vai descobrir se a Dai é rápida na cozinha ou não dessa vez, né, Teru? Daqui a pouquinho a gente vai fazer tudo isso no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta. Vida e Saúde já está de volta, a gente está aqui na nossa mesa da culinária, a Dai está aqui. Você que ligou a sua televisão agora, a gente já aprendeu a fazer um tipo de leite, que foi o leite de amêndoa. E daqui a pouco você vai explicar pra gente a castanha do Pará. De caju. E ainda tem mais uma bolachinha, né? Tem uma bolachinha. Mas antes, a Teru tem uma conversa bem importante aí, né, Teru? É isso mesmo, Wagner. Olha, a gente vai falar sobre o leite materno. A gente tem recebido, doutora, muitos e-mails de pessoas falando: não quero dar leite de vaca para o meu filho, tem tantos meses, o que eu devo dar? E eu sempre fico com receio de falar: olha, pode dar o leite de soja, leite de castanha. O que você acha que é o ideal para uma criança que não aceitou o leite materno? Bom, o ideal é o leite materno, né? Seria o principal. Mas, se ele realmente a criança não puder, a mãe não, enfim, não conseguir, tem as fórmulas prontas hoje, né? Essas fórmulas prontas, elas têm adição... Vou passar um pouquinho para cá. Vamos mostrar. Ela tem um pouquinho... Se a gente... Não sei se dá para olhar, mas aqui no rótulo delas, elas têm um pouquinho mais de nutriente, né? Um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de vitamina, algumas coisas que complementam esse leite e atingem as necessidades da criança. Essas fórmulas têm de todo... Tem fórmula de soja, tem fórmula do leite de vaca, mas o que é importante é a adição a mais de nutrientes que tem esse leite. Que o bebê precisa. Que o bebê precisa. Outro fator importante, a diluição desse leite, né? Então, assim, cada produtor ou cada fabricante, ele tem a sua composição e nessa composição ele vem indicando na lata como diluir, como preparar, né? Como olha, diluir. Aqui tá falando, olha, basta adicionar água, mas aí é a proporção, né? Mas o que é ideal? O que é importante frisar? Que essa diluição tem que ser exata, como o fabricante indica. Por quê? Se for a mais, eu posso ter uma intolerância, ou se for a menos, eu posso ter uma falta de algum nutriente. Então tem que ser exato. Às vezes a mãe fala assim, né? Balança a mamadeira, olha assim, fala assim: nossa, tá claro, tá aguado. E vem aqui e coloca um pouquinho mais. Então a diluição tem que ser exata como o fabricante recomenda.
tá? Bom, então, olha, uma dica super importante. Não vai querer fazer uma receita aí pro seu paladar, porque o bebê tem as necessidades e tem que seguir certinho que tá aqui a recomendação do fabricante. Então, não é recomendado, então, o uso dos leites que a gente, por exemplo, que a gente está preparando aqui até os 6 meses, né? É até os 6 meses, né? Essas fórmulas têm até os 6 meses e o segundo semestre, que depois, né, seria depois de 6 meses para acompanhar. Então, sempre na lata tem a indicação correta. Tá, e a quantidade? Porque a gente sempre fica com medo de, tá de mais, tá de menos, qual deve ser? Então, sempre o fabricante vai indicar a quantidade e sempre, para cada criança, você vai utilizar, conforme a idade, a mamadeira própria. Essa aqui é uma mamadeira um pouquinho maior, mas sempre tem a mamadeira um pouquinho menor. Então, vai de acordo com a criança, com a indicação também do pediatra, né? Para ver o peso da criança. Então, tem que pesar a criança, ver todo esse contexto. E hoje existem muitas mamadeiras, muitos bicos diferentes no mercado, né? Então, assim, apropriado para cada idade. Agora, eu tô vendo que você já tem um copinho aqui. Você acha que com 6 meses uma criança já é ideal tomar nesse copinho? Então, com 6 meses a criança não consegue pegar direitinho, né, colocar. Mas o que é importante? Não que ele vai tomar nesse copo direitinho, mas aos pouquinhos a mãe introduzindo para desmamar um pouquinho da mamadeira. Então colocar ali a partir de 6 meses um suco, alguma coisa e com auxílio da mãe, ele tentando tomar. É claro que na primeira vez não vai ser assim, direitinho, mas aos pouquinhos. E aí vai aos pouquinhos deixando a mamadeira. E a higienização, a gente está vendo aqui algumas escovinhas. Como que deve ser feito? Pra gente ver. Esses leites devem ser fervidos ou não? Como é que funciona, Alessandra? Esse leite, ele é um leite de fácil diluição. Então, uma água quente ali, mineral, direitinho, de acordo com a quantidade, você já pode diluir, tá bom? Ele é bem água tranquilo. fervida, na verdade, não quente, né? Porque senão queima o bebezinho. Assim, se for só pra diluir, pode ser assim, a morna mesmo ele já dilui. Tá. Ele é tranquilo pra diluir. E você estava falando sobre a higienização. Então, fator que eu ia explicar. Aqui tem, hoje no mercado, eu encontrei essa daqui a mais simples, que é que a gente encontra em qualquer mercado, né? Então, essa aqui é o mais baratinho, o mais simples, então qualquer mãe pode comprar. Só que você vê que ele tem pequenas fissuras, acho que, será que dá pra ver? Certo, dá pra ver. Mostra Assim, paradinho. Aqui, ó, essas fissurinhas aqui, isso aqui é um depósito de bactérias, sujeira, né? Então, assim, não é pra ficar a vida toda, né? A criança compra, usa um pouco. Como limpar, como higienizar? Usou, utilizou, coloque em água fervente, pode colocar também um pouquinho de hipoclorito, limpar, enxaguar bem, deixar escorrendo em um lugar sequinho, dentro de um refratário, algum refratário de plástico e no outro dia utilizar novamente. Tá e descartar, certo. Não ficar muito tempo, Tá bom? Bom, tá dada a dica aí da Alessandra pro alimento que a criança deve ingerir de 0 a 6 meses, caso ela não tenha aceitado ou não tenha acesso ao leite materno. Hoje em dia a gente também tem muitos bancos de aleitamento, né, Alessandra? Hoje é bom porque assim também o Estado ele já fornece essas fórmulas prontas e também tem o leite, o banco de leite. E a mamãe, né? Tem que estimular, que tiver bastante leite, também contribua para o banco de leite. Tá joia. Alessandra, muito obrigada. Vou passar a bola pro Wagner, que tá lá na culinária. Já fez mais algum tipo de leite, Wagner? Ainda não, Teru. Tava esperando você aqui, porque agora a Dai, o fogão mais rápido do Oeste, vai fazer 2 leites e uma bolacha, né, Dai? Vamos lá, rapidinho. Bom, então, é o mesmo processo do leite de amêndoa do bloco passado. Vem pra cá, Teru. Tá, então, vou colocar aqui 2 colheres de aveia, tá? Como eu disse, para dar uma encorpada no nosso leite. A pitadinha de sal, tá? Que é muito importante. E erva doce, tá? Para realçar aqui o sabor. Lembrando que pode substituir por várias coisas, né? O erva doce. Tá, então, vou colocar aqui uma xícara de castanha do Pará. Gente, essa receita é bem fácil. É uma xícara de castanha, seja e lá... 750 ml de água. Uma xícara de castanha pode ser amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju e 750 ml de água quente, fervendo, 2 colheres de aveia e temperinhos à parte. É isso mesmo. Você vai pedir alguma música? É a mesma, né, Daniel Littke? De lá. novo, batendo.
Tá pronto. Tá pronto. Olha, é exatamente a mesma coisa que a gente fez com a amêndoa no Isso. primeiro bloco. Vou passar também aqui nessa peneirinha. Essa ficou um pouquinho mais rala. Ficou com uma consistência mais de leite, né, Dani? Isso. E a bolachinha que a gente vai fazer é o quê? Doce, salgada, é o quê? É salgada. Vamos deixar aqui, isso. Olha, Bom, esse leitinho já tá pronto, né, Teru? já. Deixa eu te ajudar aqui. É só depois adoçar, né? Colocar um melzinho. Ah, vamos já adoçar, Wagner. Já tá enquanto pronto. ela tá trazendo... Eu posso ir pra bolachinha, então? Pode, vai pra bolachinha que a gente vai adoçando aqui. Pega pra você. Isso. Bom, então aqui eu tenho a farinha branca, tá? Então eu vou dar uma enriquecida nessa farinha branca com a farinha integral. Então eu tenho aqui uma xícara de farinha branca, uma xícara de farinha integral, uma xícara de castanha do Pará triturada, meia xícara de farelo, tá? Então vamos enriquecer bastante essa bolachinha. A gente utiliza também o sal. Uma pitada de sal, meia colher, quanto? Isso, uma colher, meia colher de Sopa. sobremesa. Tá. O azeite, um quarto da xícara de azeite. E a licetina de soja. Então, para quem não sabe, a licetina de soja, tá? Essa gordurinha aqui, tá? Então, ela substitui aqui os ovos, tá? A margarina na nossa massa. Então, ela que vai dar aquela crocância na nossa bolacha, tá? Não é aquela bolacha dura, seca, tá? Bom, então já coloquei aqui todos os ingredientes. Ah, tá faltando aqui aveia, tá? Então, quem tiver aveia, farinha de aveia, é melhor, tá? Quem tiver o flocos, pode triturar um pouquinho. Bota Então no a diferença liquidificador da mesmo. aveia que a gente usou pro leite pra aveia que a gente tá isso aqui- usando aqui da bolachinha. Isso aqui foi triturada. Essa aqui é boa pra amassar com banana no café da manhã. Isso, flocos de aveia. Tá? Então agora eu vou dar o ponto aqui com a água, tá? Então a água pode ser temperatura ambiente, tá? E não tem uma quantidade exata. Então eu vou mostrar pra vocês aí de casa o ponto que a nossa bolacha deve ficar. Então, Essa castanha Lembrando- que você colocou, é que eu perdi que eu tava mexendo aqui o leite. Essa castanha que você colocou foi a castanha do Pará. castanha do Pará triturada. Lembrando que todas as dúvidas que você tiver sobre essa receita, você pode encontrar tudo no blog, tá bom? Tá aparecendo o endereço para você entrar, novotempo.com/vida e saúde. E não esquece de falar com a gente também pelo Twitter e deixar uma mensagem pra gente no blog. Fez a receita? Posta lá, olha, fiz, deu certo, não deu certo. Pra gente poder também receber um feedback aí, o que você tá achando aqui das nossas receitas. Eu gosto de todas. Se eu tô aqui, né, Wagner, eu sou suspeita. E olha, você que ficou acompanhando o Facebook do Informa com Vida e Saúde durante todo esse tempo, continua lá, pode acessar vários vídeos que tem lá no Facebook. Você que ainda não acessou, entra lá no Facebook, procura o Vida e Saúde, procura o Informa com Vida e Saúde. É muito divertido ver o Juninho e a Samela perdendo peso. E no dia 10 de dezembro, sábado, vai ter um programa especial ao vivo, 2 horas ao vivo de TV Novo Tempo, tirando várias dúvidas para você de como o Juninho e a Samela perderam tanto peso como você acompanhou pela internet. E aí, Dai? Bom, então, tá aqui, ó. Tá pronto, tá? Quer dizer, quase pronto. Eu dei Ele o é bem ponto. molinho, né? Ele é mole. Eu vi que ele tava numa consistência boa, você colocou mais um pouquinho de água, mas ele é Isso, bem... se eu deixar meleca. essa massa mais seca do que vai ficar difícil para mim abrir, tá? Eu vou abrir, ela vai rachar, tá? Então tem que chegar nesse ponto, uma massa grudenta mesmo, tá? E venha com a farinha branca para dar o ponto para mim poder trabalhar com ela, Ah, tá ok. tá? Então tá aí o segredinho, é uma massa que fica mais mole, mas aí ela dá o ponto final com a farinha. Isso, eu vou trabalhar com ela, fica uma massa macia, E você precisa desse aqui, não? vou precisar. Tá? Então cheguei nesse ponto, eu já vou abrir a minha bolacha, tá? Então o segredo para essa bolacha é quanto mais fina, né, eu abrir ela, melhor ela fica. Ok. Tá? Então eu vou abrir um pedacinho aqui para vocês poderem ver aí de casa. Ó, fica uma massa gostosa para trabalhar. Fica, não fica borrachuda, né? Não Isso. fica aquela massa Olha, então eu vou pesada. abrir ela fininha, tá? Quanto mais fininha eu conseguir abrir, vou colocar numa assadeira untada, tá? Então direto na assadeira eu venho cortando em quadradinho, tá? Então cortou em quadradinho, Vamos leva mostrar no forno. pronta? Cadê? Tem pronta aí. Eu tava tão preocupado porque eu não vi nenhuma pronta, gente. Eu não quis falar nada pra não falarem que eu sou fominha, mas eu tava muito preocupado.
Olha que beleza, Wagner. Então, a gente pode comer já, Dai? Pode. Olha que linda, gente. E eu... Ah, é essa! Levíssima, levíssima. Tinha no café da manhã hoje, não tinha? Tinha. Vai Quanto ficar tempo assim. no forno, Dai? Então, o forno mais ou menos de 30 a 40 minutos no forno baixo. Pra não queimar, olha, Isso, percebe pra que ela ele fica com secar. uma massa, ela fica com a cor da massa integral, ela não tá nem torrada demais, né, olha. Isso, pra ela secar no forno. Já experimentou leite, Wagner? Não. Essa bolachinha eu vou experimentar, mas no café da manhã ela tava ótima já, viu? Ela fica bem sequinha, né? Muito boa. Crocante, olha, escuta o barulhinho. Levinha. E realmente, acho que a lecitina aqui tem um papel fundamental. E o leite tá ótimo também. Gente, tudo bom, tudo ótimo, tudo ótimo. A gente tem que ir embora, infelizmente, mas a gente volta na próxima semana com mais vídeo de saúde pra você. Lembre, cuide da sua saúde, faça exercício físico, se alimente bem. Olha, não é fácil comer bem assim, né? É fácil, a gente tá te dando todas as dicas e a gente se vê no próximo programa. Tchau. Até lá, tchau, tchau.